A filosofia medieval vai do século V depois de Cristo até mais ou menos o século XIV, início do século XX. A filosofia medieval, então, ela vai incluir tanto os pensadores europeus quanto árabes e judeus. Este período, que durou cerca de 1000 anos, predominou a influência da Igreja Católica Romana. É nesse período também em que surgem as primeiras universidades, as quais tinham como objetivo inicial o estudo da teologia, e a filosofia era considerada uma espécie de serva do pensamento teológico. A filosofia era utilizada, então, pelo pensamento teológico para fundamentar as teses sobre a investigação acerca do divino. A filosofia medieval, então, ela ocupava-se principalmente da tentativa de conciliar a religião cristã com a filosofia grega. Além da influência de Platão e Aristóteles, esse período foi fortemente influenciado pelas ideias de Santo Agostinho, pensador da patrística, que foi o período do século I ao século VII. Durante o período da filosofia medieval, surge propriamente, de acordo com Marilena Chaui, a filosofia cristã, que essa autora considera como, na verdade, sendo a teologia. Ainda segundo a Chaui, os temas mais importantes deste período são as provas da existência de Deus e da alma, a diferença e separação entre Deus, que é o infinito, e o ser humano e o mundo, que seriam, então, o finito. A diferença entre fé e razão foi outro objeto de pensamento desses filósofos cristãos. Então, existia a ideia de que a razão ela deveria se subordinar à fé. Outro objeto também de interesse era a diferença e a separação entre o corpo e a alma, entre a matéria e o espírito. E também o cosmos, o universo, ele se apresentava para esses pensadores como uma hierarquia de seres, onde os superiores dominavam e governavam os inferiores. Então, nós temos aí o desenvolvimento de toda uma hierarquia celeste, toda uma sistematização sobre uma hierarquia celeste que seria composta por Deus, por anjos, por arcanjos, por animais, por seres humanos, que seriam seres inferiores. E com isso nós temos uma espécie de subordinação do poder temporal dos reis e barões ao poder espiritual dos papas e dos bispos. E esses seriam, então, os grandes temas da filosofia medieval. Como pensadores muito importantes, nós podemos destacar Abelardo, Duns Scoto, Santo Anselmo, São Tomás de Aquino, Santo Alberto Magno, Guilherme de Ockham, foi muito importante também. Do lado dos árabes, nós temos o Avicena, Averroes, foi um pensador medieval muito importante, Alfarabi. E entre os judeus, a gente poderia destacar, então, o Maimônides, o Ibn Gabirol, o Yehuda Halevi. Seriam também esses pensadores que, de fato, marcaram o pensamento filosófico medieval. Então, para sintetizar os conhecimentos sobre a filosofia medieval, nós vamos postular como principais características a estreita relação entre a filosofia e a religião, ou melhor, entre a filosofia e a teologia, e, por outro lado, a forte presença de Aristóteles em todos os campos do pensamento teórico, seja na lógica, na ética, na metafísica. O que ocorreu depois da influência inicial realizada pelas obras de Platão. A influência de Aristóteles ela foi consagrada pela presença do grande pensador cristão São Tomás de Aquino, cujo tema maior foi defender uma conciliação entre a fé e a razão, entre Cristo e Aristóteles, o que marcou de fato o período medieval mais do que qualquer outra ideia.